Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos aqui com mais uma videoaula para o pessoal do 8º ano. E essa videoaula é uma videoaula de correção das atividades que eu passei na semana passada sobre o conteúdo, tá? A gente vê as duas últimas partes do conteúdo. E aí, hoje, a gente vai finalizar esse capítulo corrigindo as duas últimas atividades dele, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou apresentar minha tela para vocês e a gente vai conversando, tá? Eu espero que vocês estejam bem, né? Estejam se cuidando e para que quando a gente tenha um retorno, vocês estejam conseguindo acompanhar essas atividades, tá? Então, vamos lá. Olha só, a gente vai começar com essa página aqui, que é a página 327, e aí a gente vai primeiro ler o texto, tá? Leia o texto a seguir sobre a questão de imigração mexicana para os Estados Unidos. A imigração dos mexicanos para os Estados Unidos é um fenômeno antigo. O fluxo existe desde a formação da nação norte-americana. No final do século XVIII e da formação da nação mexicana no princípio do século XIX. Durante a Segunda Guerra Mundial, criou-se o programa Baceros, que permitiu a entrada temporária de mexicanos para ocuparem-se de atividades agropecuárias e, em menor medida, fabris. O programa terminou em 1962. Mesmo durante a vigência do programa, muitos imigrantes não regressaram, permanecendo nos Estados Unidos de maneira ilegal. A partir de então, a imigração ilegal não parou de crescer. O número de cidades ou regiões nas quais se radicam os mexicanos ilegais ampliou-se. Calcula-se que a população ilegal de origem mexicana chegou a 7,5 milhões de pessoas. O principal motivo da migração é a falta de empregos no México e a busca do chamado sonho americano. Contudo, o problema é mais complexo, uma vez que existem grandes comunidades de imigrantes nacionais em cidades ou municípios dos Estados Unidos. Muitas comunidades, naturalmente famílias, têm a realidade de vida binacionais. O fluxo organiza-se com base nessas comunidades e a migração também responde a interesses de reunificação familiar, de passar para o lado para estudar ou etc. De acordo com o texto, a migração de mexicanos estadunidenses é um fenômeno recente? Não, porque o texto vai falar que é um fenômeno antigo, né? O fluxo existe desde a formação da nação norte-americana no final do século XVIII e da formação da nação mexicana no princípio do século XIX. Então, assim, já é uma coisa bem antiga, vocês podem até colocar esse trechinho aí que eu marquei, tá? Do texto como resposta. É um fenômeno antigo, pois esse fluxo existe desde a formação da nação norte-americana, no final do século XVIII, e da formação mexicana, no princípio do século XIX, tá? Segundo as estimativas, quantos mexicanos vivem de maneira ilegal nos Estados Unidos? Tá no texto também. Calcula-se, pode colocar a partir do calcula-se, viu? Calcula-se que a população ilegal de origem mexicana chegue a 7,5 milhões de pessoas, tá bom? Na B. Na C. Qual o principal motivo dessas migrações? Tem bem aqui. O principal motivo da migração é a falta de empregos no México e a busca do chamado sonho americano. O que é esse sonho americano, né? Esse modo de vida americano. É aquela coisa bem filme norte-americano, sabe? Você na sua casinha, 2 filhos, um cachorro, estabilidade financeira. Então é isso que essas pessoas, quando migram para os Estados Unidos, estão procurando, tá bom? D. Para o autor, que fator torna o problema da imigração complexo? Ele vai falar aqui, o que deixa o problema da imigração complexo são as comunidades de migrantes nacionais em cidades ou municípios dos Estados Unidos. Muitas comunidades, naturalmente famílias,
têm uma realidade, uma vida binacionais, ou seja, eles têm cultura do seu povo, né, culturas mexicanas, mas moram nos Estados Unidos, né? Eles têm modo de viver da forma como o México é, ou seja, no bairro tem a comida mexicana, tem os restaurantes mexicanos, tem a cultura mexicana, mas eles estão no meio dos Estados Unidos, tá bom? Então, para eles, isso daí é um problema, tá? Ok, vamos diminuir aqui e passar para a próxima página, que é essa última aqui sobre Cuba. Observe a imagem a seguir e responda as questões. Releia a página 328 e preenche os espaços a seguir com as letras dos respectivos personagens representados na imagem. Vamos lá. A gente tem B, C e A, tá bom? Vamos lá. Quem seria o B? Vamos começar pelo B. Quem seria o B, pessoal? Vocês acham que é os cubanos, os estadunidenses ou os espanhóis? Né? Pela roupa, pela espada, por estar segurando a bandeira dos Estados Unidos, a gente vê que o senhor aí que aparece, né? Que é um senhorzinho com a roupa americana, ele é o estadunidense. Então, no caso, aqui a gente teria o B, tá bom? Vamos ver quem são os cubanos. Os cubanos é o C, esse daqui, essa moça que tá embaixo, né, da saia da bandeira, né? Embaixo da bandeira americana, seriam os cubanos, C. E quem seria o A? Seriam os espanhóis que estão ali esperando para poder fazer a independência de Cuba, mas Cuba está escondida pelos Estados Unidos, né? Está protegida pelos Estados Unidos, tá? Essa chat, ela faz realmente uma referência àquela questão de Cuba querer se tornar independente, mas os Estados Unidos ter feito dela, né? Vamos dizer assim, independente deles. Qual episódio histórico está representado nessa imagem? E aí vocês vão colocar justamente a imagem representa o processo de independência de Cuba, dos espanhóis e da intervenção dos Estados Unidos, tá bom? Então, a imagem representa o processo de independência de Cuba, dos espanhóis e da intervenção dos Estados Unidos, tá bom? Já que os espanhóis vão ter que, vamos dizer assim, deixar independente Cuba, né? Os espanhóis, quanto Cuba era colônia da Espanha, então os espanhóis vão ter que deixar Cuba independente, mas Cuba vai ficar ali protegida pelos Estados Unidos, tá bom? Agora observe a posição e a atitude de cada um dos personagens e explique qual foi a intenção do artista ao representá-los dessa maneira. Para mim, né, eu acho que aqui o livro vai falar, mas assim, o artista, ele representou os personagens dessa maneira porque durante o processo de independência de Cuba, os Estados Unidos interviram, afirmando estar auxiliando os cubanos contra os espanhóis. No entanto, buscavam explorar a região com bases militares e aumentar sua influência na América, né? Os Estados Unidos estavam ali fingindo que estavam protegendo, mas na verdade estavam só esperando os espanhóis raparem o gato, né? Para poder eles mesmos poderem explorar Cuba, tá bom? Pessoal, é isso, ó. Hoje o nosso conteúdo pronto. Próxima semana vai ser conteúdo novamente. Hoje o nosso conteúdo foi um conteúdo super tranquilo. A gente corrigiu, foi só 2 páginas de tarefa e a gente finalizou esse último ponto sobre as independências das Américas, tá? Próxima semana a gente vai começar um capítulo novo com conteúdo. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Estou sempre falando para vocês fazerem resenhas, fazerem resumos. Sempre tá nessa coisa de estar, vamos dizer assim, tentando, né, praticar esse conteúdo, escrevendo bastante, porque ajuda muito nessa questão de assimilação do conteúdo, tá bom? É isso, fiquem bem, estou com muita saudade de vocês. Beijo, tchau, tchau.